E você está acompanhando a edição especial do programa Reclamar Adianta. Escolher o hotel, reservar as passagens, elaborar o roteiro, arrumar as malas. A preparação para viajar inclui muitas tarefas que geralmente não abrangem cuidados preventivos com a saúde bucal, certo? Mas é bom ficar atento, porque uma dor de dente inesperada, uma gengiva inflamada, um dente quebrado ou até mesmo uma obturação infiltrada podem acabar com um passeio tão esperado e planejado. Afinal de contas, se já não era nada agradável ter um problema de saúde ou odontológico com todo o conforto de casa, imagina quando se está viajando de férias em um lugar totalmente desconhecido. Para conversar sobre esse assunto, nós recebemos hoje aqui no programa Reclamar Adianta a doutora Tereza Chacur de Miranda, que é cirurgiã dentista, membro da Associação Brasileira de Odontologia e da Associação Americana de Endodontia. Bom dia, doutora Tereza. Bom dia, Renata. Um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Doutora Tereza, fazer uma revisão bucal antes da viagem de férias, ela evita surpresas desagradáveis? Com certeza, Renata, porque você indo ao dentista periodicamente, você tem condições de atuar na prevenção do problema, antes que ele se estabeleça e gere uma dor, principalmente se você pretende viajar e querer curtir sua viagem. Por exemplo, doutora Tereza, se eu estou no meio da minha viagem de férias e aí eu começo a sentir aquela dor de dente insuportável, a quem eu devo recorrer? Porque eu estou numa cidade que eu não conheço absolutamente ninguém e muito menos um dentista. O que eu faço nesses casos? Se você estiver viajando para o exterior, geralmente a gente viaja com seguro de saúde. E é aconselhável que se procure os dentistas do plano, daquele plano de saúde que você está usando, porque eles vão realmente, existe uma seleção e eles vão te atender para te tirar da emergência. E se você estiver no seu país, é mais fácil. Você liga para o seu dentista, pede um aconselhamento, uma indicação. Eu acho que a grande dificuldade é você estar fora do seu país, às vezes não dominando o idioma ou algum outro problema. E aí eu acho que deve-se recorrer aos seguros de saúde, que normalmente, os seguros de viagem de saúde, que seria a forma mais segura e também a mais barata. Doutora Tereza, bom dia. Quem fala com a senhora é Augusto, tudo bem? Oi, Augusto, tudo bem? Tudo bem, prazer falar. Quando a gente fala de problemas inesperados no dente, por exemplo, uma pessoa que esteja com um problema em um dos dentes, né, esteja para fazer um canal e começa aquela dor. Já aconteceu casos, por exemplo, da pessoa ir ao dentista e o dentista passar uma pomadinha que vai dar uma aliviada, mas não adianta. Depois de um tempo, a dor volta de forma muito forte. Como que a pessoa deve proceder nesses casos? Vale a pena, por exemplo, a Renata deu um exemplo da pessoa estar viajando, dela realmente procurar um dentista e não tentar um método paliativo? Olha, essa pergunta a gente podia abranger o seguinte: primeiro, que a pessoa que viaja com uma eminência de tratamento de canal, que é justamente a minha especialidade, eu posso dizer que isso acontece toda hora, é fato que vai ter um problema. Começa com o avião, com a pressurização, tá? Geralmente as pessoas... Vai ter dor, vai ter edema, vai ter abscesso. Não se deve viajar com este problema. Tem que se resolver antes no dentista e depois viajar. Mas se acontecer, às vezes, da pessoa estar desavisada ou ter que fazer uma viagem, geralmente quando esse problema acontece, quando a pessoa está fora do país, pode tentar fazer inicialmente o uso de anti-inflamatórios, analgésicos, antibióticos. Mas geralmente você não tem acesso a isso nas farmácias, você tem que ter uma receita. E você vai ter que procurar um profissional. E eu não acho que a automedicação deva ser feita. Então sempre é bom procurar o profissional, ver o que ele pode fazer para aliviar, às vezes uma drenagem, uma medicação mais forte orientada pelo profissional. Mas eu sou contra a automedicação. Mas de qualquer forma... sempre tem que procurar um profissional. Quando nós falamos de canal, a senhora deu um exemplo que se a pessoa tiver já com uma iminência de ter que fazer um canal no dente, a pressurização do avião já vai provocar um problema.
Quando a senhora falou da questão da drenagem, desses métodos, não seria mais interessante a pessoa realmente fazer o canal? Porque eu acredito que é uma dor horrível, né? Quem nunca teve que fazer um canal, né? Com certeza, por isso que eu até comentei com você, não deve se viajar com um tratamento em andamento. Deve-se primeiro tratar, daí a necessidade da checagem. Eu, por exemplo, nessa época do ano, estou recebendo muitas pessoas que ou vão morar fora, estudar fora, ou estão viajando por conta de festas, e realmente eu estou procurando deixar todo mundo pronto para poder viajar. Porque é problema, acaba com a viagem, porque a dor de dente é uma dor de alta intensidade, é na face, é perigosa. Então, o ideal é resolva seu problema, não na véspera, vou viajar amanhã, vou na véspera no dentista. Aí você não dá nem muitas opções da pessoa poder resolver seu problema. Tipo um tempo antes, minimamente uns 15 dias antes, é o mínimo, o ideal seria até antes. Vai ao dentista, ver que se tem algum problema. Se tiver que fazer alguma intervenção, faça antes. Não viaje com isso em aberto, porque a certeza do problema é grande. Doutora Tereza, uma dúvida muito frequente de muitas pessoas, que também acaba sendo uma dúvida aqui de toda a equipe do Reclamar Adianta, é a questão dos enxaguantes bucais. Todo mundo, né, a gente vê todos os dias propagandas de enxaguantes bucais na TV. Hoje em dia você tem enxaguantes que, segundo as propagandas, contribuem para o clareamento dos dentes, assim como as pastas dentais. Na sua opinião, os enxaguantes bucais, eles devem ser utilizados diariamente, ou o uso frequente desses enxaguantes ele pode trazer outro tipo de problema? Depende. Tem enxaguantes que são à base de clorexidina, que são agentes antibactericidas, e que realmente você não deve fazer como rotina. Deve fazer no momento que o dentista indica. Você fez uma cirurgia que a gente chama periodontal, de gengiva, ou está com algum problema localizado em tecidos, né, envolvendo tecidos, e aquela clorexidina vai atuar diminuindo as bactérias daquele espaço, né, que estaria contaminado. Uma gengivite, uma infecção de tecidos, né, não de canal. Mas outros bochechos, como por exemplo plaques, esses que atuam, flúor, esses que atuam reduzindo as bactérias da boca ou diminuindo a sensibilidade dos dentes, esses não têm menor problema. Podem ser feitos como rotina. Entendi. Doutora Tereza, quando a gente fala também da questão do cuidado, né, com os dentes, com a higiene bucal, nós sabemos que hoje em dia existem muitos produtos direcionados a crianças, seja a pasta de dente, um enxaguante bucal, a própria escova, né? Quais são os cuidados que os pais devam tomar, principalmente na higiene bucal das crianças? Vamos dar um exemplo, o fio dental. Existe algum fio dental específico para criança? Não, para criança não, mas a questão do uso do fio dental é fundamental para criança, para adulto, porque você, com a escova, você limpa as faces do dente, a de cima, a de baixo, a do lado de dentro da boca, do lado de fora, mas você não limpa as interproximais, as que fazem contato entre os dentes, que grande índice de cáries vem desta região. Se você não passa o fio, a fita dental, ali acumula placa bacteriana que vai gerar a cárie. E os pais, em relação às crianças, a primeira coisa é criar o hábito da higiene da boca, porque isso é um hábito. Escovar ao acordar, após as refeições. As escovas são adequadas de acordo com as idades. E o uso do fio dental, ele não machuca a gengiva se você souber usar. E aí quem vai ensinar isso não é o pai, é o odontopediatra, é o dentista voltado para a criança. Quando a criança começar a ter uma habilidade manual, ele vai ser explicado e aí vai funcionar e vai criar o hábito, que é o mais importante. Uma dúvida sobre fio dental. Às vezes, quando nós utilizamos o fio dental, a nossa gengiva acaba sangrando. Isso é sinal de que nós machucamos a nossa gengiva, ou é sinal de alguma placa bacteriana?
Aí a questão pode ser as duas questões. Ou você não está sabendo passar e está agredindo, ou a sua gengiva está inflamada e quando recebe uma ação mecânica do fio, ela vai sangrar. Então, depende da situação, ok? Se você tem uma gengiva saudável, provavelmente você está agredindo por uma má manipulação do fio. Se você tem uma gengiva hiperemiada, avermelhada, e você toca e ela sangra, aí é boa conduta você procurar o profissional, um dentista, de preferência especializado em gengiva, que nós chamamos de periodontista. Bom dia, doutora Tereza. Meu nome é Jodi Castro e eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhora. A má escovação, a não escovação da língua corretamente, da gengiva, provoca a litose ou, no popular, o mau hálito? Bom dia, Jô. Realmente é muito importante escovar a língua. Inclusive, existem uns aparelhinhos especiais para isso, porque ela vai acumular bactérias, resíduos e pode gerar a halitose, que é o mau hálito. E a higiene bucal também, quando ela não é rigorosa, ela pode também gerar o mau hálito. Ô, doutora Tereza, escovar assim a bochecha pelo lado interno é aconselhável isso? Porque um dia eu vi um anúncio de uma escova dental que ela no verso da escova, né, atrás das cerdas, ela tinha uma área mais áspera de borracha que serviria, segundo o anúncio publicitário, para fazer a escovação da língua e da bochecha. Não, bochecha não tem a menor necessidade, não tem retenção ela é lisa, polida. Agora, a língua, sim. Existem umas escovas, existem aparelhinhos, né, para isso, e escovas que você tem uma face mais rugosa, justamente na parte que não é da cerda, que você pode escovar a língua e deve. Também é um hábito que se tem que criar. Bom, doutora Tereza, nós estamos chegando ao fim da entrevista aqui no programa Reclamar Adianta, nessa edição especial de final de ano. Nós gostaríamos de agradecer a sua participação e todas as orientações para os nossos ouvintes que nos acompanham aqui diariamente no Reclamar Adianta. E a senhora gostaria de deixar algum telefone de contato ou site? Primeiro, também queria agradecer a oportunidade de estar podendo falar com vocês, poder esclarecer, às vezes, as pessoas que por não ter esclarecimento passam por situações difíceis e qualquer dúvida, alguma coisa que a pessoa tenha necessidade, pode ligar para meu consultório, se houver alguma necessidade, 8896-1242. 8896-1242. 1242. Então tá ótimo, qualquer doutora dúvida Tereza. que puder ajudar vocês ou as pessoas em geral, eu me coloco à disposição. Tá ótimo, doutora Tereza. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no Reclamar Adianta e um ótimo dia. Obrigado. Para vocês todos três aí também. Obrigado. Bom dia, um bom fim de semana. Obrigada, tchau. Tchau, doutora Tereza.